tecnologia, games, revistas em quadrinhos, cosplays, filmes de ficção e fantasia. Tudo isso nos remete a uma tribo em específico, os geeks. Mas quem são eles? O termo geek foi utilizado pela primeira vez em 1876, associado com a palavra gawk, ou fool, que significa pessoas bobas e tímidas. Você deve estar se perguntando a diferença entre nerds e geeks. Na teoria, não são a mesma coisa. Os nerds são pessoas super interessadas por estudo e conhecimento, e normalmente são bem introvertidas. Os geeks se atraem por tecnologia e novidades. Apesar da maioria dos filmes hollywoodianos nos darem a entender que ser geek é algo ruim, a realidade é outra. Ser geek é a chave para o sucesso. Give yourself to the dark side. It's the only way we can save you. Son of a bitch. I'm sorry guys, my coffee's just killing me. O portal A Escotilha foi criado em março de 2015. Então nós identificamos uma certa lacuna aí no cenário jornalístico, num primeiro momento local e depois brasileiro, nessa área de jornalismo cultural opinativo. A gente criou o site, o portal, com o objetivo de oferecer aos leitores uma opção de discussão, debate, reflexão sobre jornalismo cultural nas áreas de cinema, música, literatura, artes visuais, teatro, fotografia, que falasse de cultura não como agenda, como produto cultural apenas, mas como ideia, reflexão. Termos como nerd, geek, que são termos que no passado eram discriminatórios, e até motivo de bullying, porque não se enquadravam, digamos, no padrão do que um jovem dentro da realidade norte-americana deveria ser, que era esportista, popular, mais preocupado com a aparência, com a sua imagem externa. À medida que o tempo foi passando, principalmente a partir da revolução digital, em que jovens que tinham envolvimento com o computador, com o mundo da informática e com a própria cultura pop, se tornaram protagonistas, porque foram justamente esses jovens que antes eram discriminados, colocados de lado e vistos como esquisitos, foram justamente os que se deram melhor, que tiveram projetos mais bem-sucedidos, que enriqueceram e que se mostraram pessoas mais interessantes, inteligentes e inovadoras. A figura do geek, que antes era vista com algo negativo e até um adjetivo discriminatório, passou a ser algo mais cool, assim, mais visto como alguém que sabe mais do que está acontecendo, que está mais por dentro. Então, o consumidor de cultura pode ser chamado de geek. Eu acho que é mais o consumidor de cultura pop. O que seria cultura pop? Seria a cultura que está nos meios de comunicação, tanto mais massivos, de massa, quanto os alternativos, mas que estão relacionados com esse universo de quadrinhos, de cinema, de música independente, de games, que é todo um universo que não inclui exatamente a cultura erudita, e sim essa cultura pop, que é gerada pela indústria, mas que não necessariamente é algo que todo mundo está consumindo, porque os geeks têm essa característica de descobrir coisas novas, de manifestações culturais que estão ainda à margem, que são alternativas. Eu acho que a gente tem que pensar em figuras como Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Steve Jobs, que são, digamos que, ícones desse mundo contemporâneo pautado pela tecnologia. Se no passado essas figuras eram vistas como os esquisitos, os weirdos, dentro do linguajar da gíria norte-americana, essas pessoas foram
desse lugar de marginalidade e de exclusão responsáveis por uma transformação no mundo da cultura, da economia e da tecnologia. E passaram a ser vistas como heróis de toda uma geração hoje, né? A inteligência, mediante a pasteurização, a massificação, a superficialidade de uma juventude que se interessa muito mais pelas aparências do que pelo conteúdo, se tornou cafona ser superficial. E lentamente esses personagens que têm mais conteúdo, têm mais ideias, que têm mais autonomia intelectual, se tornaram interessantes. Eu sou o segundo funcionário da Geek, né? Eu entrei lá na primeira loja há uns 2 anos mais ou menos, e desde lá a marca cresceu bastante e eu fui subindo junto com ela. Eu comecei como atendente lá, fazia uma parte na cozinha também, algumas coisas, entrega, enfim, precisava de fazer. E hoje eu sou o gerente das lojas, então tudo que diz respeito à marca, normalmente quem resolve, trata, sou eu. E Ricardo. Eu sou o Ricardo, eu era cliente da Geek, agora eu sou sócio da Geek Burger. Atualmente a gente tem 4 lojas e basicamente a gente está cuidando agora mais da parte da marca mesmo, do branding ali, para focar em eventos, que inclusive eu e o Vinícius estamos bem fortes nessa questão de eventos, temos vários eventos para fazer, tanto externo quanto interno. E basicamente isso, sou um dos sócios aí da Geek Burger. Na casa dos donos, a casa deles é assim. Então tanto o suporte, por exemplo, para as caixas aqui, as paredes, lá é feito um pouco diferente, tipo, tem capa de álbum, livro, isso, jornal também. Mas a ideia já era isso, então só transportou um pouco da casa para a loja, né? E os gostos pessoais, né? Por exemplo, eu sou colecionador, tenho vários action figures, então a gente tenta trazer um pouco dessa... Cada um gosta, né? Cada um gosta, assim, a gente costuma falar que cada um tem uma especialidade ali. Um gosta mais, sei lá, de jogar, o outro gosta mais da questão de quadrinhos, super-heróis. Mas assim, meio que juntando ele forma um Megazord ali. Vai cada um fazer uma parte. O lançamento de filme, o lançamento de jogo. Inclusive agora teve um lançamento bem importante do Red Dead Redemption. A gente fez um evento de lançamento, então todas as lojas estavam com o jogo. Então provavelmente aí no decorrer das semanas a gente vai sortear também um jogo. Então basicamente isso, a gente faz, a gente faz o que gostaria de receber, assim, né? Eu, como era cliente lá em São José dos Pinhais, cara, a primeira vez que eu entrei nesse lugar eu me apaixonei e falei, cara, essa é... E daí, né, fui cliente, fui consumindo, fui indo, virando amigo e acabei virando sócio e aí hoje estamos aí. A gente era tudo cliente, né? O Léo, que é o primeiro funcionário, eu e o Ricardo. No começo não cabia ninguém. Tava nós 3 lá, acabou, lotou a loja. Lotava a loja. Era uma portinha só em São José. Era metade desse espaço daqui, tipo, só dessa porta aqui. Era muito pequeno, muito pequeno. E metade era cozinha, então... Metade era bem pequeno. A gente tem bastante gente que vem, tipo, de grupos que já frequentou a loja. Mas, sei lá, acho que 60%, 70% até de público novo, normalmente. Mas a gente recebe muita gente da loja de São José lá ainda, faz 2 anos e meio. Isso. E a gente recebe cliente de lá e ainda recebe nas lojas que migrou pra cá. A gente fechou lá de São José, então a gente recebe nas lojas de Curitiba os mesmos clientes que a gente recebeu no começo. A gente recebe bastante família também, é muito interessante que, por exemplo, vem o pai e aí o filho nunca teve contato com o Super Nintendo, por exemplo. E aí, geração nova, aí o pai fala, cara, eu jogava esse videogame quando era criança, que é o que acontece. O primeiro videogame que eu fui apresentado foi um Super Nintendo que meu pai tinha. Então eu sempre fui inteirado nesse mundo e agora é muito bacana ver tipo um menino de, sei lá, 10 anos, o cara nunca pegou no controle do Super Nintendo, nem sabe direito quem é Mario, mas assim, o cara vem, daí o pai, pô, olha que legal, eu jogava quando eu era criança, então eu acho bem bacana essa interação, então a gente recebe bastante família. E o público é bem distinto, né? Desde bem variado. Até bem variado. sou bem mais velho. Tem o Atari lá, tem gente mais lá que jogava Atari. Exato. E o engraçado até que a gente também tem os consoles novos, por exemplo, Xbox One, PlayStation 4, a galera nem sequer toca às vezes, né? O Super Nintendo. Eles chegam, o Super Nintendo é o chefe aí. Carro-chefe. A pessoa vem, é bem atendida, gostou, curtiu o hambúrguer, curtiu o local, dela indica para outra pessoa. A gente, normalmente essas indicações são mais pessoas nerds, geek. Não tem muita indicação para pessoa, sei lá, aleatória que veio só almoçar, normalmente ele vem só almoçar e tranquilo. Mas o engraçado é que a gente recebe, né? Tipo, não, pessoa. Às vezes é a pessoa que gosta do hambúrguer e nem joga. Você fala, não gosto muito de videogame, mas eu gosto do hambúrguer, então...
Vem trocar uma ideia. Vem trocar uma ideia, exato. Convenções. Lugares onde os geeks podem se reunir e compartilhar seus gostos com pessoas da mesma tribo. É onde todo mundo pode ir fantasiado de quem quiser e conversar sobre seus interesses com pessoas que entendem. Eu sou a Louise Fischer, mais conhecida como Lou Fischer. Na verdade não é mais conhecida, né? Mas é assim que a galera me chama. Eu sou do portal Sintonia Geek Magazine. Então nós somos uma revista eletrônica. O que a gente faz são reportagens mais aprofundadas. Então a gente pega um tema e a gente transforma esse tema em uma super reportagem multimídia, com fotos, vídeos, pra gente se aprofundar pra galera que gosta de entender um pouco mais a fundo sobre as questões que a gente traz. O nosso time sempre foi muito apaixonado pela cultura geek, então a gente tem o Lúcio, por exemplo, que gosta muito de games, a gente tem o Denis, que gosta muito de filmes, a Camille, que gosta de games e de jogos de tabuleiro, eu que gosto de séries, então tipo, é um grupo bastante plural, então a gente resolveu reunir todos os interesses e, enfim, aproveitar o jornalismo, que também é a nossa paixão, juntou as duas paixões e a gente criou o Sintonia Geek Magazine. Primeiro, é difícil encontrar eventos tão plurais e eventos que consigam angariar bastante público. E segundo, eventos gratuitos. Eu acho que é bacana, inclusive para pessoas que não são tão próximas da cultura geek, aproximar essas pessoas também e mostrar que, no fundo, todo mundo tem um pouquinho de geek. Esse jogo tem uma história legal, interessante, que a gente desenvolveu o jogo aqui, a gente trabalhava numa empresa de jogos pedagógicos, a gente desenvolveu o jogo em conjunto dentro dessa empresa e desenvolvemos alguns protótipos, trabalhamos ele, desenvolvemos, e a gente levou para a feira de Essen, na Alemanha, onde a gente conseguiu alguém que produzisse o jogo, que elaborasse o jogo. E a partir disso foi feito um projeto de financiamento coletivo. E aí ali a gente desenvolveu mais ainda o jogo, né? Sim. A minha relação com jogos é bem mais recente e um pouco mais superficial, digamos assim. Porque eu sempre trabalhei com arte, eu sou formado na Belas Artes, sempre trabalhei com ilustração e a minha área é um pouco diferente. Trabalhei com design e tudo mais, mas a questão de jogos é mais recente. Já o Pedro já é um viciado no negócio. Viciado mas acabei mergulhando na coisa. Tipo, eu tô trabalhando como criador, eu sou também dono do Fora da Caixa, biblioteca de jogos. Eu atualmente atuo na área de jogos, tanto com criação, quanto com criação de layout apenas de jogo, quanto com o Fora da Caixa, que é um negócio aqui em Curitiba. Você trabalha com design e ilustração. Exatamente. De jogos. Criação de jogos, eu passei um tempo trabalhando com jogos pedagógicos, mas atualmente não estou mais na área. E na verdade o Taolongo foi uma das coisas que inspirou muita gente a fazer esse tipo de coisa. Sim, sim. Em conclusão, gostos por videogames, séries, filmes, tecnologia, tudo isso pode te ajudar no futuro. Ser geek pode ser sua profissão.